Olá, amigo cliente! Estamos aqui em uma lavoura em Passo Fundo, onde que juntamente com a Valtra, estamos realizando mais uma etapa do Valtra Experience. Um evento onde é voltado a mostrar toda a tecnologia Valtra e seus benefícios e resultados. E a Arazeira Agrícola, com seus 39 anos de mercado, está sempre aberta a inovações e novos projetos, justamente para trazer resultado aos nossos clientes. Vem com a gente! Esse é o Valtra Experience. No Valtra Experience 2021-2022, nós utilizamos o trator da série S. São os tratores de alta potência da Valtra. Esse trator tem os diferenciais de entregar para o cliente, para o produtor, durante todas as operações, inclusive o plantio, a melhor eficiência da tração, pela suspensão do eixo dianteiro. Aliado a isso, nós temos uma transmissão continuamente variável, sem trancos, trazendo conforto e definição da velocidade de deslocamento da máquina durante a operação. Ainda assim, o trator da série S entrega o máximo de conforto, trazendo facilidade para o operador. Aliado ao trator da série S, no plantio do Valtra Experience 2021-2022, nós acoplamos a plantadora Momento. Não é, Jefferson? É isso aí, meu amigo Gustavo. E para falar da Momento, a gente tem uma plantadora que entrega um alto rendimento, um alto potencial de plantio diário dentro da lavoura do nosso amigo cliente. O que nos traz isso? Um acoplamento fácil, simples de conectar a máquina através de um sistema hidráulico com sistema com bloco inteligente, faz o trabalho de um chassi Smart Frame trabalhar, que ele faz uma leitura do solo e consegue adequar a máquina à condição ideal de plantio. Ou seja, quando tem uma situação de pegar trabalhando sobre uma base larga, alguma situação, a máquina se acomoda e aloja de uma forma mais eficiente em cima daquela situação de terreno. Também tem um kit de tecnologia embarcado em cima dessa plantadora, a qual vai fazer com que tenha uma distribuição mais homogênea e mais adequada dentro da nossa situação de plantio. Como já havia falado, Gustavo, nesse sistema aqui nós usamos a Momento para fazer um trabalho onde fizemos várias parcelas comparando esse trabalho com disco duplo, com sulcador e também variando velocidade, variando toda a situação de plantio que o cliente possa enfrentar durante a sua etapa de trabalho lá. E como o plantio é a primeira etapa da nossa colheita ou do nosso sucesso dentro da lavoura, também tem uma parte de tratos culturais que o nosso amigo Carlos Estela vai falar um pouco mais da nossa máquina, o BS 2225. Obrigado, Jefferson. Outro produto que a gente traz para o Valtra Experience é o pulverizador BS 2225H. Esse pulverizador traz um motor AccuPower. Essa nova versão, a gente aumentou a potência dela de 170 para 174 cavalos e uma redução de 16% do consumo de combustível. Perante aos competidores desse segmento, a gente está 25% abaixo do consumo de combustível. Outra solução embarcada nesse pulverizador é a transmissão. A gente tem uma nova relação de transmissão que entrega 32% de capacidade de rampa, associado com o Flex Frame, que é o nosso chassi flexível, e a excursão da nossa suspensão dá mais aderência para o produtor vencer mais desafios de inclinação. Outra solução embarcada também é o sistema de nivelamento de barra. O sistema de nivelamento de barra, a gente já vem executando plots deles, ensaios. Na safra 19 e 20, a gente mediu com o sistema passivo um retorno de 2 sacos a mais por hectare. Na safra 20 e 21, a gente mediu um retorno do sistema ativo de 4 sacos e meio a mais por hectare. Então é um sistema que bota o produto na condição correta, no alvo certo. Esse produto traz benefícios para os agricultores, é valor no seu bolso. A gente convidou aqui alguns produtores para acompanhar algumas parcelas e o desenvolvimento do soja nessas parcelas. Foram diferentes condições de plantio, como o Jefferson nos confirmou na condição de plantio, e agora os produtores vão acompanhar o que está acontecendo nesse desenvolvimento. É contigo aí, Eduardo. Bom, pessoal, a gente está aqui numa parcela onde foi plantado com a Momento. Aqui está o meu amigo Luiz Carlos, Luiz Henrique
que fizeram o plantio e a gente veio comparar o disco duplo com o sulcador. E eu queria saber de vocês como foi a experiência de vocês lá. Bom, com o disco duplo a gente usou na pedra, onde tinha bastante pedra. A gente optou pelo disco duplo por questão de levantar pedra, quebrar pino, enfim. E com o facão a gente usou na área de restevo por remover melhor a palha e não envelopar. Mas dá para perceber nesse ano que está mais seco que onde tem o sulcador está um pouco melhor do que onde tem o disco. A diferença é imensa, né? Tu olha. Dá para ver? Dá para ver nítido, né? Tu olha onde tem o sulcador e onde tem o disco, né? E para trabalhar com ela, a diferença do dia a dia trabalhando com o sulcador, disco turbo, o disco duplo? A diferença é a facilidade, né? Com o disco duplo te rende demais, mas a qualidade que a gente vê com o seco hoje, o facão funcionou muito melhor, né? Como é que foi, Luiz Henrique, a operação do Série S, o conjunto, na momento, o que tu achou? Bah, a operação na verdade é fantástica, né, cara? Porque o trator, sem comentários, né? Baita máquina, o câmbio CVT, sem tranco, sem escalonamento de marcha ali, aquilo ajuda um monte. E a semeadeira, tá louco, é um espetáculo. Planta bem, copia bem o terreno, rende plantar. As caixas de semente e adubo são grandes, a gente consegue fazer bastante hectare. E sem contar desligamento linha a linha, né? A economia da gente de semente é grande. Luiz Carlos? A facilidade de abastecer, quando nós tínhamos as pequenas, tu ia lá, ficava meia hora abastecendo uma semeadeira. Hoje, 5 minutos, tu tá saindo plantando de novo. Muito mais agilidade. Muito mais agilidade e com o dobro de produto, né? E sem contar a facilidade, nós esse ano com uma plantadeira só, nós terminamos o dia 25 de novembro, que isso nunca na vida nós tínhamos conseguido terminar. Com a mesma quantidade de linha? Com a mesma quantidade de linha. E a operação entre pessoas, nós ia com 6 na lavoura, hoje nós ia 2, máximo 3. E fizemos toda essa agilidade. Hein? Menor deslocamento de pessoas, menos utilização. E depois a facilidade, tu quer ir para casa, tu bateu ela ali, 2 minutos tu tá na estrada já andando, né? E muito mais fácil que antes a gente tinha que botar em plancha a semeadeira. Agora ali, é que nem o pai falou, é 1 minuto e pouquinho, tu fechou, vai embora, né? E o tempo de plantio? Tu notou como é que foi assim uma experiência tua que conseguiu plantar mais rápido? Como é que foi uma área que tu plantou mais hectare, menos horas? Nós, com a mesma quantia de linha, com 2 semeadeiras, com uma só, agora a gente consegue ter mais produtividade no dia. Rende bem mais e sem contar consumo de óleo, a gente notou bastante diferença com 2 máquinas e com essa só. Agora é só um trator na lavoura, menos consumo, mais rendimento. E como é que foi a experiência para ajustar a população, para contar essa semente diferente da outra? Como é que é isso aí? Mas olha, isso foi a gente veio descobrindo com plantando, né? Porque sabe que quando tu compra uma máquina, tu fica assim, será que é, será que não é, né? Daí comecei a plantar no soja, já fechou certo. Agora fomos plantar o milho, nós tinha 61 saquinhos. E nós tinha 60 hectares para plantar. Ontem, quando nós fomos tirar a semente, plantemos 60 hectares e dentro dela sobrou 1 saquinho de semente. Era o que a gente queria largar, né? 60 mil sementes, 1 saquinho por hectare. E é exato, não tem, não erra. É sempre no soja também, a gente teve... Como a gente comprou na safra milho, né? A gente tinha comprado a semente de milho antes. A gente sempre comprava 10% a mais do que... Por causa que a gente tinha transpasse, né? E agora deu bem certinho. Os 10% que a gente comprou a mais foi os 10% que sobrou de semente. Aí já é a primeira economia, né? Já é a primeira economia. A gente veio vindo aqui nas parcelas e avaliou a velocidade de diferentes formas. Como é que foi para vocês? Trabalharam com mais velocidade, menos velocidade? Interferiu no tempo de plantar? A gente reduziu a velocidade esse ano. Mesmo assim, reduzindo, plantava 5,5 por hora o soja, 5 milho por ali. E mesmo assim a gente conseguia ter um rendimento
melhor do que quando nós plantava com a nossa semeadeira tipo a 6,5 km/h, a gente conseguiu plantar mais, produzir mais no dia. Diminuiu a velocidade e aumentou o rendimento. Qual é que foi a tua base, assim, quanto você conseguiu plantar mais num dia? Como é que foi? Conseguiu notar o... Eu planto, na verdade, com a Momento 24 linha ali, 65 hectares, os dias que eu mais plantei, mas tipo em 12 horas de trabalho, 11 horas. Mais ou menos num chão bom é 6 hectares por hora. Quando pega um pedaço mais de arremate, mais ruim, ladeira, 5 hectares por hora mais ou menos eu planto. Certo, você diminuiu um pouquinho aí. É. E questão da nossa região, ela é um pouco mais dobrada, tem questão de terraço e ao momento a de vocês é 24 linhas. Como é que ela foi no terraço em comparação à tua rígida que tinha antes? Como é que era? Foi muito melhor. Não dá de acreditar uma semeadeira daquele tamanho plantar tão bem em ladeira. Ela não força, parece que ela vai soltinha na ladeira. Ela não derrapa, não desliza, que a gente tem ladeira forte e os outros problemas das outras semeadeiras é que atravessava, descarreava a linha e a semente ficava por cima. E com ela não tivemos nada desse Copia problema. bem o solo, tudo? Copia muito bem, terraço, pode passar pulando atravessado que corta bem e não fica nunca semente fora. Agora essa parte nós vamos ver com o nosso amigo Leonardo Casale, está no próximo stand. Obrigado, Eduardo. Então, como o Eduardo comentou, a gente está aqui numa parcela semeada com a Momento, com chassi flexível, e uma semeadora ao lado, que é um comparativo, que ela tem o dosador mecânico e chassi rígido. E aqui comigo está o seu Jakovski, que foi o responsável por semear essa área com a máquina dele. A diferença dessas máquinas vai influenciar diretamente na produtividade no final, quando a gente realizar a colheita. Mas aqui nesse momento a gente vai ver a diferença visual delas, vamos falar assim, a questão da distribuição de plantas. Inclusive nessa parcela a gente até fez um acompanhamento após a emergência, depois a gente vai ver esses dados ali, vou passar para o senhor. Mas eu queria primeiro que o senhor desse a sua experiência, como foi semear essa parcela no dia e quais são as características da nossa máquina, para a gente conseguir se identificar um pouquinho melhor e ver a diferença de uma máquina para outra. No caso, a diferença que eu vi aqui entre a Momento e a minha com chassi rígido, né? Que a distribuição, no caso no terreno fica bem melhor, né? A distribuição de semente, a minha com o dosador mecânico, então ela fica mais amontoada um pouco, o espaçamento entre as linhas. E a condição do plantio no momento estava boa no dia que foi feito, né? Agora que um pouco por falta de chuva que não está crescendo, no caso, né? Não está desenvolvendo muito a planta. A gente está vendo aqui, a Momento ela acaba conseguindo fazer uma distribuição boa. Sim. Porque isso aqui, o que vai afetar depois, né? O senhor sabe muito melhor do que eu. Quando a gente trabalha com material mais produtivo, geralmente a distribuição aqui ela influencia diretamente na arquitetura de planta. Sim. Então a gente tendo uma arquitetura de planta melhor, consequentemente a gente vai ter uma área foliar melhor e ela acaba conseguindo fazer mais fotossíntese, consequentemente acabando resultando numa produtividade melhor. Isso quando a gente fala de plantas duplas, né? Sim. Mas quando a gente pega uma condição de ter uma planta falha, né? Que aqui a gente não consegue observar nenhuma, mas que nesse ano ela é bem mais fácil Sim. de visualizar por conta da seca, acaba que a gente está faltando uma planta, né? Então acaba que é uma planta a menos na linha, consequentemente diminui a produtividade, né? E eu queria ver com o senhor como que foi, vamos falar assim, o desempenho da máquina copiando o terreno. Que o senhor viu a semeadora a Momento, né? Sim. Plantando, a do senhor estava do lado, né? O que o senhor notou de diferença entre um chassi rígido e um chassi flexível? A Momento, ela copia bem o terreno, né? Eu tava acompanhando o dia do plantio, ela vem desenhando o terreno conforme, ainda mais nessas áreas aqui que são áreas que era tudo com terraço, né? Hoje em dia foi desmanchado tudo, mas não ficou parelha as terras, né? E a Momento ela passa copiando bem. Se ela está enterrando, eu acompanhei, ela está enterrando, por exemplo, 15 centímetros, ela vai enterrar parelha. E a minha com chassi rígido, no caso, conforme ela pega o terreno, ali ela vai calar 15 centímetros, no outro lado está calando 5, por causa ela não tem o jogo, né? Sim. E isso, ele vai dar um impacto muito grande no stand inicial de planta, que é o que a gente fala, né? Os dados que a gente coletou, a diferença do chassi rígido para o chassi
flexível, né, dá momento, ela acaba dando essa diferença de arranque de planta, né, que a gente fala, número de plantas por metro. A diferença que a gente notou de 5, foi a que a gente coletou, né, após 7 dias após o plantio, e 8,55 no momento, né. Então como que a gente fez isso? A gente estendeu uma trena em 25 metros e foi coletando a distância de uma planta e outra. Então a gente conseguiu pegar o número de falhas, o número de duplas, e o que mais chamou a atenção foi isso, o número de plantas por metro. Essa diferença aqui, ela está principalmente relacionada ao chassi. Porque aqui que nem a gente falou, mas essa diferença de planta aqui, essas 3 plantas a mais, às vezes é a semente que ficou mais afundada, ou ela ficou um pouquinho mais rasa por conta da diferença da semeadora, né? Por causa do chassi. Então ela não conseguiu copiar bem e acabou deixando uma diferença de profundidade e que vai dar diferença na emergência. Então depois acaba afetando a produtividade. Então, o que acontece? A Momento ela permite essa distribuição porque a gente tem na linha da Momento a gente tem um oscilômetro, que ele está informando em tempo real o monitor dela, que é o 2020, como que está a vibração dessa linha. Então ela te diz como que está vamos falar, a vibração, consequentemente a distribuição de plantas. Então aqui é um stand, quando a gente visualizou aqui, de 95, acima de 95 de singulação que a gente tem, né, esse dado. Então acaba que isso influencia diretamente nessa distribuição. A gente tem uma outra parcela também, mas isso vai ficar mais para o momento da colheita, que é onde a gente tem um mau percurso, vamos falar assim. A gente desregulou a máquina para ela trabalhar com 80%. Então a gente está tirando um pouco o desempenho para ver como que isso vai influenciar na produtividade. Então também, graças a esse oscilômetro, a gente consegue ver lá dentro do trator, no momento do plantio, como que está ficando a distribuição. Então a gente não precisa esperar a planta nascer para poder ter esse acompanhamento. E a gente sabe que num momento como esse, principalmente nesse ano, além toda essa informação, toda essa característica da máquina, né, que nos ajuda no desenvolvimento da planta, a gente também tem os ajustes, né, que ficam sob a nossa responsabilidade. Então, que é o ajuste da profundidade de semente, profundidade do sulcador, a pressão, né, no fechamento do sulco. Queria agradecer ao senhor novamente pela ajuda aí no momento do plantio e por estar aqui hoje para visualizar o nosso trabalho. Então agora eu vou chamar o nosso colega, o Jefferson, que vai falar sobre os ajustes da máquina. Então, tá contigo, Jefferson. Obrigado, Casale. E agora vamos analisar mais uma parcela com variação de profundidade num plantio com sulcador. E aqui com nós temos nosso amigo agricultor Olavo, que vai também poder analisar e tirar as suas conclusões a respeito dessa variação de profundidade, podendo mudar o plantio e a própria produção em si. Seja bem-vindo, Olavo. Tudo bom? Nós tivemos com o plantio, com o momento, a gente tem uma facilidade de diferença de profundidade até do trator, né? A gente, durante o plantio, durante o processo, sem muita dificuldade, né, com a facilidade do sistema da plantadeira, a gente consegue ir mudando durante o plantio o processo de profundidade da plantadeira, tá? Pressão de disco ao solo, nós temos variação as áreas toda a área tem mancha de pedra, a gente consegue aliviar a pressão do disco para não quebrar a plantadeira quando vai passar por cima de uma mancha de pedra, de dentro do trator. Isso, tu não precisa descer do trator para fazer isso é uma facilidade que a gente tem. Diferença de profundidade, que nem você falou, dessas parcelas. A maioria dos nossos solos tem, a maior compactação é até 12 centímetros, né, de profundidade. Então a gente conseguindo romper esses 12 centímetros de profundidade, a gente consegue facilitar o enraizamento das plantas, buscando os maiores nutrientes até abaixo desses 12 centímetros, né? Então aqui teve parcela até 18 centímetros, né? Isso 18 centímetros. Então tu imagina a facilidade da planta para ela conseguir atingir, conseguir descer com essa raiz. Então ela não vai gastar muita energia colocando a raiz dela e isso vai responder porque ela vai conseguir colocar mais energia no estado reprodutivo dela, no estado vegetativo dela. E também a gente tem variação de umidade durante o próprio dia, após a chuva, para a gente entrar na lavoura. A gente tem variação, então a gente tem que variar a profundidade de semente, que tem essa facilidade do sistema da plantadeira. A gente consegue aprofundar
a semente. E também a gente tem variação de áreas mais compactadas, que a gente não conseguia, porque depende tudo do manejo do inverno, né? Então a gente pode usar o sulcador mais profundo, né? Isso aí. E comprovando na prática agora, eu vou arrancar uma planta, como nós temos na divisória do nosso stand, eu vou arrancar uma planta agora da profundidade 12 centímetros com o sulcador. Onde nós podemos ver o sistema radicular dela, claro que com certeza ela teve um pouco de dificuldade. Aqui a gente também variou uma outra questão que é muito importante, que é a profundidade que a semente foi colocada ao solo. Então a gente consegue, através do limitador e do compactador, fazer essa cobertura adequada e a profundidade adequada, mas a gente percebe que o sulcador realmente faz a diferença, porque muda o sistema radicular. E como a 12 centímetros, a gente já percebe que é uma raiz mais curta. Eu vou arrancar outra agora, aqui da divisória, com 18 centímetros de profundidade, e a gente percebe que essa raiz, além de ser mais longa, ela se desenvolveu mais lateralmente também. Aconteceu a mesma coisa na tua situação, na tua lavoura lá, Olavo? Aconteceu sim. A gente passou por várias dificuldades esse ano por causa da estiagem, então não tem muita variação, né? E aqui a gente pode até notar a espessura também da raiz principal dela, né? Mas nas nossas áreas lá, a gente vê uma variação de plantadeira para plantadeira mecânica para plantadeira a vácuo, né, com o sistema da Momento, né? A distribuição de sementes e tudo, então o sistema é muito bom, né? Então a gente viu agregar a distribuição de sementes, né? Então agregou muito a lavoura isso, né? E como tu é proprietário de uma Momento, me fala um pouquinho o que você achou de diferença em usar uma plantadeira Momento com o pacote de tecnologia dela. Como nós temos nela equipada o V-Drive, que é um desligamento linha-linha, o quanto influenciou isso para ti? Economicamente influencia muito, né? Então, economicamente e também quando a gente trabalha com a precisão, né? Que a gente trabalha com agricultura de precisão também, então a gente fez taxa variável de adubo, a taxa variável de semente também a gente fez, tá? Então a gente tem materiais, a gente cultiva materiais que não pode ultrapassar o limite de plantas por hectare, porque senão acama, né? Então a gente tem uma facilidade com esse sistema, o V-Drive da plantadeira. Nas bordaduras tu não dá transpasse, né? Então, porque senão vai aumentar a população ali, pode ver, tem áreas que tu planta com o sistema convencional de plantadeira, pegava e dava o transpasse de sementes. Além de tu gastar mais com semente, porque o custo da semente é alto também, a gente não corre esse risco de acamamento, né, de acamar a planta por causa de alta população nas cabeceiras, né, então nas bordaduras, né. A facilidade da plantadeira, então, quanto à taxa variável, a gente fez o primeiro teste esse ano, então taxa variável de adubo também, a gente fez taxa variável de semente, então ambiente de alta, ambiente de baixa, ambiente de média fertilidade, né? Então a gente fez claro, conseguimos colocar os mapas, o pessoal do Razeiro ajudou nós a colocar os mapas na plantadeira, então esse ano vai ser o primeiro ano de taxa variável na Momento, então de adubo e semente, os dois juntos, né? Tá? Não somente de semente que a gente ia trabalhar. Primeiramente gostaria de te agradecer, obrigado por ter dado essa disponibilidade para nós, vir conhecer um pouco mais das nossas tecnologias e do que uma Momento pode te entregar. A gente sabe que ela entrega um resultado muito grande para o agricultor hoje, ela é um produto diferencial no mercado. E como você me falou em economia de defensivos, agora nós vamos passar para uma outra parcela que é realmente olhando essa questão de economia de defensivos, com o nosso colega Diego, que vai falar um pouquinho para nós dessas tecnologias embarcadas na Momento, olhando a questão de V-Drive, taxa variável e o que tudo ela pode nos entregar. Tá contigo aí, Diego? Obrigado, meu amigo Jefferson. E agora a gente está aqui com o nosso colega Gilmar, que é especialista de produtos da Razeira. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, Diegão? Tudo certo? Tudo jóia. A gente está aqui, né, Gilmar, para falar um pouco das tecnologias que fazem a Momento ser tão boa. Mostrar
para o amigo produtor todo o diferencial que a tecnologia embarcada entrega diretamente no campo. Exatamente. E aqui a gente pode ver o resultado prático disso, que é o corte de seção. Como é que a Momentum ela trabalha? Ela tem um dosador elétrico em cada linha de plantio, que faz com que cada linha seja praticamente uma plantadora. Cada taxa de distribuição de semente é individual em cada linha. E isso proporciona um corte de seção, por exemplo, muito eficiente, muito preciso, que no final das contas traz para o produtor uma economia de insumo, uma economia de semente muito importante, que dá muita diferença ao final do plantio. Além de que não proporciona competitividade entre as plantas, porque quando eu não tenho corte de seção, eu não respeito o espaçamento, né? E isso faz com que eu perca um pouco de produtividade onde eu tenho ali a sobreposição de semente. Certo, Gilmar? Certo, Diego. E além de todas essas tecnologias também, o agricultor pode trabalhar com um mapa de taxas de semente aliado ao V-Drive e aliado a outras tecnologias que também vêm embarcado em nossa plantadora. Como a compensação em curva do V-Drive, aonde ele acompanha o terreno e no terreno ele faz a compensação, e aonde precisa aumentar a velocidade do motor elétrico ele aumenta, e aonde precisa diminuir ele faz a diminuição da rotação e mantém indiferente do terreno a mesma população de semente. Isso é legal, porque em plantadoras bastante grandes, né, bastante largas, em uma plantadora convencional sem o V-Drive, a taxa de semente em uma extremidade da plantadora é diferente da outra quando eu estou fazendo uma manobra de cabeceira, uma curva. E como os motores elétricos eles trabalham individualmente, isso faz com que a mesma taxa seja mantida nas duas extremidades. E é legal lembrar, né, Gilmar, que para a gente ter o máximo de resultado, o máximo de eficiência da nossa Momentum, o trator que está puxando esse equipamento, ele necessita ter um sistema de navegação via satélite com uma precisão bem interessante, certo? Faz toda a diferença um sinal de correção de alta precisão, e hoje a gente tem muitas tecnologias e muitos sinais disponíveis no mercado. Então, para você ter o máximo desempenho da plantadora, o sinal de correção atrelado ao trator via N-meia tem que ser um sinal de qualidade para te entregar realmente um corte preciso no fechamento da cabeceira, tendo a precisão maior do desligamento linha a linha. Exatamente, e por isso, Gilmar, que nessa lavoura aqui a gente fez todo o plantio com o sinal RTK. Então a gente tem uma torre aqui próximo da região que fornece um sinal de correção para a nossa antena GNSS que está no trator, e o V-Drive trabalhando com um sinal desse que garante uma precisão de até 2,5 cm, que é uma precisão excelente, garante um resultado para o produtor rural realmente satisfatório. E quando a gente compara uma área que realmente foi plantado com V-Drive, com toda essa tecnologia, com uma outra que tem ali do lado, que a gente não utilizou esse sistema, é bem relevante, é bem diferente a qualidade do plantio a olho nu, né? Quando eu pego para medir, quando eu pego para avaliar a qualidade do plantio, realmente a Momentum entrega muito mais com essa tecnologia. Realmente a Momentum é a plantadeira do momento. Diego, aproveitando toda a tecnologia que o V-Drive com o motor elétrico entrega no desligamento, conta para o pessoal o que a gente fez também com essa tecnologia. E para simbolizar, Gilmar, toda a tecnologia que esse nosso equipamento é capaz de entregar, a gente escreveu no meio desse talhão raseira com o nosso V-Drive para simbolizar toda a precisão que uma máquina em um conjunto, trator, plantadora e tecnologia é capaz de entregar dentro de uma lavoura. Isso demonstra a qualidade, a tecnologia que o nosso conjunto, aliado a um sinal de correção de alta precisão, o direcionamento do piloto automático, a gente consegue ter essa escrita dentro do nosso talhão, dentro da lavoura, e a precisão que traz a evolução, que traz a economia de insumos na lavoura e aumenta a produtividade. Pessoal, então essa foi a etapa de campo do Valtra Experience. Agradecemos vocês pela presença nesse evento de forma virtual e convido vocês a continuarem acompanhando as próximas etapas desse projeto.